Olá, minha gente, mais uma dica de redação para vocês aqui do Sanatório Virtual. Nós vamos falar hoje então sobre uma coisa humana dentro das nossas relações, né? O erro. Errar é humano. Como é que nós corrigimos então quando o erro acontece? Alguns são impossíveis de serem corrigidos, tá? Mas existem algumas estratégias que podem nos ajudar bastante na hora de fazer a correção de algumas estruturas, na hora de passar limpo. Veja, falou assim, pode acontecer, lógico, eu estou lá com todo cuidado na hora que eu estou transcrevendo a minha redação para a minha folha definitiva, mas o que acontece? Eu vou passar limpo e uma palavrinha sai errada. Isso daí é uma tristeza, tanto capricho, não é verdade? O que eu faço? Pessoal, antes de mais nada, vamos entender que o erro tem que ser administrado, tá? Você errou, vamos tentar o quê? Continuar, vamos para frente mesmo com esse erro. Como é que eu faço então se eu errar a grafia de uma palavra? Vamos ver como é que pode acontecer isso daí? Vejam. Então imagine o seguinte, a orientação geral que nós damos é que se você comete um erro na hora de transcrever a palavra, a maneira melhor de você corrigir é passar um único traço por cima da palavra errada e escrever em seguida a forma correta. Essa é a maneira mais indicada, porque ela pode ser considerada como erro? Pode, tá? Mas geralmente não é tomada assim, tá? Dessa maneira, você pode o quê? Entender que aquele erro foi suprimido. Veja, não é uma obrigação de nenhuma instituição recompor o seu erro, aceitá-lo sendo que você cometeu. Ela pode descontar? Pode sim, mas só que isso daí é um costume que eles aceitam, desde que você faça de maneira corretinha. Errou, passa um traço, escreva a maneira correta depois. O que você não pode fazer é colocar parênteses para separar. Parênteses é pontuação, minha gente. Se isso daí não tiver indicado como forma de correção, não acho que ela é válida, tá? Pontuação é para escrever direitinho. Não existe uma regra gramatical para corrigir erro. Erro é erro. Você errou. Vamos lá, vamos para frente, vamos ver como que soluciona. Por enquanto, nós vamos trabalhar então com qual possibilidade? A possibilidade de você corrigir esse erro simplesmente passando um traço. Então, vamos imaginar, eu ia escrever a minha palavra, estava lá todo feliz, escrevendo, ia escrever casa, de repente saiu ali o que eu não queria, né? Fazer o que acontece? Saiu algo um pouquinho pior do que casa, né? O que eu devo fazer nessa hora? O certo é, percebi o erro? Passo um único traço por cima da palavra e na sequência escrevo a forma correta. Pronto. Meu erro está o quê? Reconhecido, só que ao mesmo tempo eu tentei dar continuidade como se isso não acontecesse. O que você deve evitar é escrever por cima da palavra. Por que isso daqui não serve? Minha gente, falou assim, uma das orientações que existe dentro dos concursos, dentro dos próprios critérios de correção, é que não será corrigido aquilo que não estiver dentro do campo determinado para a escrita do texto. Isso você não pode cometer em hipótese alguma, como por exemplo ultrapassar as margens do seu texto, ou então ir além das linhas que são dadas para que você escreva. Se ele tiver 30 linhas, você só tem de fazer sua redação no máximo 30 linhas. A linha número 31 vai ser eliminada, ele não vai corrigir. Então, se mantenha dentro dessa estrutura. Então nós podemos compreender também o seguinte, se você fugir da linha, não escrever dentro da linha, você pode tomar isso daí como erro. O problema é qual? Não é a perda do ponto, mas sim o que pode significar para a sua redação se aquela palavra não for reconhecida dentro do texto. Você não vai cometer simplesmente um erro gramatical, você vai perder quanto à coerência, a clareza do seu texto, e aí essa pontuação é muito maior, mais significativa. Todo cuidado é pouco. Então nós devemos o quê? Buscar uma maneira de tornar mais brando esse erro. E como é que nós podemos fazer isso? Grifando, colocando a palavra certa na frente. Falar, mas professor, falou assim, eu só percebi isso daí depois de um tempo, eu já tinha escrito outras palavras na frente, e lá estava novamente, né, a representação quase que ilustrativa do meu erro, né? Então o que você deve fazer? Veja, é uma coisa bonita, simples, tá? E que talvez garanta a você o quê? Não a correção do erro, mas a continuidade da sua redação com a clareza. É uma coisa linda de se fazer. Veja, você chega aqui, pega a sua caneta, pega essa perninha que está errada aqui e risca ela assim, ó. Bem bonito, olha como ficou porco isso. Aí aqui em cima você pega e vai corrigir, fazendo assim, ó, bem rasuradinho. Você coloca o S e pronto, tá ali, a palavra casa. Pergunte, dá para ler o que está escrito?
Você consegue entender o que está ali representado? Sim? Então a primeira coisa importante. O seu erro está ali, você provavelmente vai perder por esse erro, mas só que você não perde no que diz respeito à clareza do seu texto, à coerência, a palavra está presente no texto, no lugar correto, você cometeu uma rasura, vai administrar esse erro, mas é muito melhor do que você comprometer o seu texto, a continuidade, a coerência e a clareza. Essa é a dica de hoje. Até mais.